Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Ana Cristina e o vídeo de hoje é sobre as orientações para a utilização do quase situação da operação no Simples Nacional referente ao ICMS. A AML-EPP, optante pelo Simples Nacional e contribuinte do ICMS, quando emitir a nota eletrônica modelo 55, tem que observar as regras de orientação de preenchimento da NFE versão 202, que é um manual constante no Portal Nacional da Nota Eletrônica, que pode ser baixado para poder observar as regras que eu vou estar mencionando passo a passo através desse vídeo. O primeiro código de situação de operação do Simples Nacional, que eu vou estar demonstrando e analisando, é o 101. Esse 101 será utilizado nos casos em que a operação incida a tributação do ICMS no regime do Simples Nacional, ou seja, essa empresa optante pelo Simples Nacional, ela recolhe o ICMS, é tributada a operação, utilizando a alíquota para a faixa de receita que ela tiver enquadrada no Simples Nacional e é permitido que ela informe o crédito do ICMS que o adquirente não optante do Simples Nacional poderá se apropriar. E a alíquota que essa empresa do Simples Nacional vai utilizar para efeito de ICMS e para efeito dessa empresa não optante do Simples poder se creditar, desde que ela destine essa mercadoria à subsequente comercialização ou industrialização, é a alíquota do ICMS constante na DAS do mês anterior à venda desta mercadoria. Então, o artigo 58 da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 94 de 2011 traz exatamente qual a frase em que essa empresa optante do Simples Nacional que tributa o ICMS utilizando as alíquotas do Simples, ou seja, a operação que ela vai realizar é tributada, não tem benefício previsto na legislação do Simples e a legislação do Simples permite que essa ME ou EPP possa informar a sua alíquota do ICMS do mês anterior à venda para que essa empresa não optante do Simples possa estar se creditando. Então a frase é essa constante aqui. Permite o aproveitamento do crédito do ICMS no valor em reais, correspondente à alíquota do ICMS constante na DAS do mês anterior à venda, nos termos do artigo 23 da Lei Complementar 123 de 2006. E quando é que a empresa optante pelo Simples Nacional é permitida a ela informar o crédito do ICMS para que o não optante possa se apropriar na aquisição desta mercadoria? A resolução do Comitê Gestor do Simples 94 de 2011, no artigo 16, determina que a base de cálculo para a determinação do valor devido mensalmente pela ME ou EPP optante pelo Simples será ou a receita bruta total mensal oferida, se essa empresa optar pelo regime competência, ou recebida se optar pelo regime caixa. E cabe a essa empresa optante pelo Simples, no momento que opta por um desses regimes, utilizar um dos regimes durante todo o ano calendário. O Código de Situação de Operação do Simples 102 refere-se às operações tributadas pelo ICMS no Simples Nacional quando não for permitido ao remetente optante pelo Simples Nacional informar o direito ao crédito do ICMS, no caso da empresa não optante pelo Simples estiver comprando para comercialização ou para industrialização. Então, o artigo 59, incisos 1, 2 e 5 da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 94 de 2011 estabelece as hipóteses em que essa ME ou EPP optante pelo Simples Nacional terá que utilizar esse código 102 porque não é permitido a ela informar o crédito
de acordo com a alíquota do ICMS que ela tiver utilizado na DAS no mês anterior à venda. Então, nas seguintes situações, estiver sujeita à tributação do ICMS no Simples Nacional por valores fixos mensais, tratar-se de operação de venda ou revenda de mercadorias em que o ICMS não é devido na forma do Simples Nacional, e se essa empresa optante pelo Simples optou pelo regime caixa, ou seja, os tributos, inclusive o ICMS, só incidirão no mês que receber por essa venda da mercadoria. O Qual a Situação Tributária 103 será utilizada por essa empresa optante pelo Simples Nacional se tiver situada em estado ou no Distrito Federal que estabeleceu na sua legislação para determinadas faixas de receita que aquela faixa de receita determinada poderá ter isenção do ICMS. Então, essa empresa do Simples não pagaria o ICMS lá do Simples Nacional. Então, o Código 103 refere-se às operações isentas do ICMS no Simples Nacional sobre a parcela das receitas brutas sujeita à isenção, onde serão considerados percentuais do ICMS em operação de isenção concedida pelo Estado ou pelo Distrito Federal. O Estado do Rio de Janeiro, quando quis legislar sobre as empresas optantes pelo Simples Nacional, através de lei própria, não concedeu isenção do ICMS para nenhuma faixa de receita, concedeu apenas redução de alíquotas do ICMS para várias faixas de receita. Então, a empresa optante pelo Simples Nacional, estabelecida no Estado do Rio de Janeiro, não tem isenção para nenhuma faixa de receita do Simples Nacional. Qual a situação de operação do Simples Nacional 201 poderá ser utilizado em operação com substituição tributária pelo contribuinte substituto e com permissão do crédito do ICMS. Então, é na situação que essa empresa optante pelo Simples Nacional é contribuinte substituto do ICMS nas operações subsequentes, em que importa ou fabricou mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária e que, ao mesmo tempo, ele possui um regime de competência que permite informar o crédito do ICMS na nota fiscal. Qual a situação de operação do Simples Nacional 202 será utilizado na operação com mercadorias sujeitas à substituição tributária quando essa empresa optante do Simples for considerado contribuinte substituto nas operações subsequentes e contribuinte substituto dentro do Estado é o fabricante, o importador, e nas operações interestaduais, além do fabricante e importador, seria qualquer contribuinte do ICMS, desde que o Estado de origem tenha assinado convênio ou protocolo concordando em aplicar as regras do regime de substituição tributária nas operações subsequentes. Só que nessa hipótese do 202, não permite conceder o crédito do ICMS, como, por exemplo, as empresas do regime caixa. Qual a situação de operação do Simples Nacional 203 será utilizado pelas empresas optantes pelo Simples Nacional na condição de contribuinte substituto nas operações subsequentes, mas o Estado onde ela está localizado concedeu isenção do ICMS para a faixa de receita que ela tiver enquadrada. Qual a situação de operação do Simples Nacional 300 refere-se às operações de imunidades de tributação pelo ICMS no Simples Nacional, como é o caso, por exemplo, nas operações com livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Lembrando que o Supremo Tribunal Federal, no dia 8 de 3 de 2017, através do recurso extraordinário 330817, entendeu que os e-books possuem a mesma imunidade do ICMS com relação aos livros de papel, porque na realidade a imunidade está no conteúdo do livro e não no corpo do livro. E essa imunidade vale também para aqueles aparelhos leitores de livros eletrônicos, que são os e-books, em que o STF entendeu também que esses aparelhos
que você baixa o e-book e consegue visualizar, podendo fazer a leitura, também possui imunidade do ICMS. E também as imunidades nas exportações de mercadorias. Tudo isso está previsto no artigo 30 da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 94 de 2011. Outra com a situação de operação do Simples Nacional é o 400, que refere-se a quaisquer operações realizadas que não gerem receita bruta, nos termos da Lei Complementar 123 de 2006. O Simples é uma forma simplificada e englobada de recolhimento de tributos e contribuições, tendo como base de apuração a receita bruta. E o próprio artigo 2º, inciso 2, da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 94 de 2011 estabelece o que seria receita bruta para efeito de estar tributando os tributos, inclusive aí especificamente o ICMS, seria o produto de venda de bens, o preço dos serviços prestados e o resultado das operações de conta alheia, que seria intermediação de negócios. Então, o ICMS no Simples vai incidir sobre todas as operações que gerarem receitas. Então, nas operações que são simples movimentação de mercadorias, que não geram receitas, serão utilizadas qual a situação de operação do Simples Nacional 400, que nessas operações a empresa MEL-EPP optante pelo Simples Nacional não recolherá o ICMS no Simples, tendo em vista que não gerou receita. Como exemplo, as operações de remessas de um modo geral, remessa para industrialização por encomenda, remessa para utilização e prestação de serviço, remessa para locação, remessa para beneficiamento, remessa em comodata, remessa em demonstração, remessa para conserto, operações realizadas a título gratuito como amostra grátis, bonificação, doação, brindes, operação de transferências de mercadoria entre estabelecimentos da mesma empresa, operações de transferência de propriedade onde existe sucessor e sucedido. Todas essas operações não geram receitas, daí não será tributado o ICMS no Simples Nacional. Qual a situação de operação do Simples Nacional 500 serão utilizados pelas empresas optantes pelo Simples Nacional na condição de substituído. Então, no regime de substituição tributária das operações subsequentes, tem as empresas que são consideradas contribuinte substituto, que recolhem não só o seu ICMS próprio, mas antecipa o ICMS de futuras saídas internas do atacadista e do varejista. Sendo esse atacadista e varejista optantes pelo Simples Nacional, serão considerados contribuintes substituídos e não vão recolher mais o ICMS dessas mercadorias que o ICMS já foi retido pelo contribuinte substituto. Então, nas vendas de mercadorias que o ICMS foi retido, essas empresas optantes pelo Simples na condição de contribuinte substituído terão que informar na NFE modelo 55 com a situação de operação do Simples Nacional 500. O último código de situação das operações do Simples Nacional é o 900. Será utilizado nos casos em que não se enquadra nos códigos anteriores que eu mencionei. E nesse manual de orientação de preenchimento da NFE constante no portal da nota eletrônica, cita duas operações em que a empresa será obrigada a colocar esse código 900. Serão as operações de importação de mercadorias e as operações de devoluções de mercadorias, onde lá no artigo 57, parágrafo 5º e parágrafo 6º da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 94 de 2011, determinam que na operação de importação de mercadoria, o Simples paga o ICMS como uma empresa normal. No caso do Rio de Janeiro, ele vai pagar através de idade e vai ser obrigado a informar em campo próprio a base de cálculo o valor do ICMS que ele pagou lá no desembaraço aduaneiro. Então, terá que utilizar a situação de operação do Simples Nacional 900. Já na devolução de mercadoria, esse mesmo dispositivo legal determina que a empresa do Simples Nacional que emitir nota eletrônica terá que informar nos campos próprios a base de cálculo o valor do ICMS próprio quando estiver devolvendo para a empresa não optante pelo Simples Nacional.
Gostou do conteúdo desse vídeo? No final desse vídeo estarei colocando um outro vídeo que eu fiz referente à empresa optante pelo Simples Nacional que utiliza o regime caixa. E se gostou desse conteúdo, não deixe de assinar o nosso canal, que é o MG Treinamentos, e acionar o sininho do YouTube, te avisará dos nossos próximos vídeos. Não deixe também de fazer os nossos cursos voltados para a área fiscal, através do nosso site www.mgtreinamentos.com.br, em que cada aluno terá a área VIP, onde vai ter um farto conteúdo de materiais didáticos, explicativos referente a várias operações específicas, não só do ICMS, do IPI, do ISS, PIS, COFINS, exercícios eletrônicos, e semanalmente terão os vídeos com dicas tributárias. Então, até o próximo vídeo.